7 horas da madrugada. Bom dia para todos vocês, espero que todos vocês estejam bem, né? Bora então começar nosso encontro. O Saulo está aí também. Bom dia. Eu queria começar a conversa de hoje, né, fazendo uma rápida recapitulação, né, de alguns elementos que a gente tratou até aqui, para a gente poder colocar todo mundo na mesma página, né? Então, recapitulando rapidamente o que a gente viu até aqui, cara, a primeira coisa que eu acho que é interessante é voltar à ideia de que a gente está falando sobre arquitetura corporativa, né? E, cara, muita gente confunde arquitetura corporativa, né, com arquitetura de software em nível corporativo, né? Essa é uma confusão comum que as pessoas fazem. Eu estou eventualmente vou fazer arquitetura, então, cara, quando você fala arquitetura corporativa, eu penso na arquitetura das aplicações da empresa como um todo. O que a gente percebe é que essa leitura, ela não é necessariamente 100% errada, né? Porque, de fato, quando se trata da arquitetura corporativa, você está falando da arquitetura de todas as aplicações da organização. Sim, isso é verdade. O ponto mais do que a arquitetura das aplicações, você fala também do negócio, você fala dos dados, você fala da infraestrutura. Então, você não fala sobre arquitetura corporativa sem falar sobre essas outras dimensões especificamente, tá? Então, a arquitetura das aplicações em nível corporativo é uma das ocupações, né, da arquitetura corporativa, não é a arquitetura corporativa como um todo. A gente viu também o seguinte, quando a gente vai falar sobre arquitetura corporativa, então a gente exercita, né, existe aí alguns frameworks, né, para poder fazer a arquitetura corporativa acontecer, né? Um dos frameworks mais populares, um dos mais conhecidos, acaba sendo o TOGAF, né? O TOGAF talvez seja o framework de arquitetura corporativa mais conhecido, né, o mais respeitado. O TOGAF ele prescreve um método, né, o método que o TOGAF prescreve para você fazer arquitetura corporativa é o ADM. Então, o ADM é um método prescrito pelo TOGAF para você fazer a prática da arquitetura corporativa. O TOGAF está sozinho como framework de arquitetura corporativa? Não, o TOGAF não está sozinho como framework de arquitetura corporativa. O segundo mais popular, ou melhor, que divide aí as atenções com o TOGAF é o Zachman, né, que é o framework proposto pelo Zachman, que é o cara que, a princípio, cunhou o termo arquitetura corporativa. Tá? Então, só como recapitulação, isso é importante. O Zachman, ele era da área de TI, né? E aí isso eventualmente faz com que muitas pessoas colaborem para a ideia de que a arquitetura corporativa é uma prática de tecnologia da informação, mas a arquitetura corporativa ultrapassa os limites da área de tecnologia da informação, é algo da estratégia, é algo da empresa. Aliás, eu deixei para responder a semana inteira uma pergunta que o Juliano fez, o Juliano não está aqui ainda, mas tudo bem, perdeu o direito da resposta aqui agora, depois na gravação. Mas, cara, de forma geral, dá para se dizer que, poxa, um dos objetivos da prática da arquitetura corporativa é ajudar aí a realizar, né, realizar aí as intenções da estratégia, né? Eu acho que, poxa, entre uma vontade, né, existir uma vontade e transformar essa vontade em realidade, cara, a arquitetura corporativa serve para isso. Algumas coisas que a gente fala com relação à arquitetura de software e que também servem para arquitetura corporativa, tá? Quando você fala sobre arquitetura de software, a gente diz que todo software tem uma arquitetura, só que ela pode não ser planejada, né? Eu acho que todo mundo trabalha na Exime já ouviu isso, cara. Você sempre tem uma arquitetura de software, mas nem sempre ela é planejada, né? Por quê? Por que é a arquitetura? A arquitetura fala sobre o design, né, de alguma coisa. E design são os elementos que compõem essa coisa e como eles se relacionam. Cara, uma empresa tem setores, ela usa sistemas, ela tem dados, ela tem... Cara, então toda empresa tem uma arquitetura, né? Só que essa arquitetura ela pode também não ser planejada, né? O que a prática da arquitetura corporativa traz para a gente? Ela nos traz aí a possibilidade de exatamente fazer a arquitetura corporativa de uma forma intencional, né? E aí, eventualmente, você colher benefícios, né, de fazer a arquitetura corporativa de maneira intencional, né? Ou seja, você pensar nos elementos da arquitetura e nos relacionamentos desses elementos de uma forma aí a ter resultados mais efetivos, mais eficientes. A prática da arquitetura corporativa visa isso, tá? Assim como acontece com a arquitetura de software, você tem uma dimensão temporal da arquitetura corporativa, né? Tipo, cara, poxa, eu tenho uma visão do as is, que é como as coisas são hoje, né? E eu tenho uma visão do to be,
né, que é como que eu quero que as coisas fiquem, né, cara, eu saio, intencionalmente eu vou sair de um as is para chegar num to be, esse é o meu objetivo, né? E é claro que eu não consigo tombar a empresa, não consigo necessariamente converter o as is em to be do dia para a noite, vou ter que fazer aí um processo de transição. Então, poxa, para poder fazer essa transição, eu vou precisar de um roadmap da arquitetura corporativa, cara, eu preciso mais ou menos planejar como é que eu vou evoluir. Esses termos todos que a gente está utilizando, gente, eles são coisas que você consegue transportar também para arquitetura de software, também para infraestrutura, também para dados, né? Sempre que você fala sobre essas dimensões de arquitetura, essa terminologia, aliás, ela é apropriada. Boa parte do esforço do design, né? O que é o design? De novo, o que é design? Design é o esforço para você detectar quais são os elementos, as responsabilidades dos elementos e como eles se relacionam. Né? Em software, e arquitetura de software, no lugar de elementos, eu costumo falar componentes, né? Então, pode ser componentes, responsabilidades, relacionamentos. Design é sobre isso, se você pensar isso, né? Boa parte do processo de design envolve o esforço de modelagem, só para a gente poder também recapitular esse aspecto. O que é modelagem, cara? Modelagem implica em você fazer modelo. Né? O que é modelo? Né? Modelo é uma representação da realidade. Né, cara, eu quero criar uma representação simplificada da realidade para poder, de certa forma, explicar as coisas. Boa parte do esforço de modelagem consiste em você elaborar visões. Ou seja, poxa, o que são visões? Visões, como nós vimos aqui, é um nome mais sofisticado, é uma forma de você falar, por exemplo, sobre diagrama. Diagrama é uma expressão, uma visão, uma expressão do modelo. Né? É uma expressão do modelo sobre um determinado ponto de vista, né? De forma geral. Então, uma visão vai ser uma expressão do modelo sobre um determinado ponto de vista. O que é o modelo? Né? O modelo é o conjunto de todos os elementos, né, que você acaba descobrindo durante o trabalho de modelagem. Então, cara, nós temos então a construção do modelo. Então, nós temos aqui, então, três elementos essenciais que você faz modelagem. Você tem o modelo, né, a visão, o modelo, as visões do modelo e, eventualmente, os pontos de vista que orientam a elaboração das visões. Então, aí, isso tudo coisa que a gente já viu nos encontros, eu estou recapitulando, estou fazendo um apanhadão geral aí para colocar tudo na mesma página. Bom, quando você vai fazer o teu esforço de modelagem, quando você vai fazer o teu esforço de modelagem através da elaboração de visões, poxa, você precisa achar uma linguagem para expressar essa visão, né? E aí você tem alternativas, né, de linguagens para expressar a tua visão, para tentar colocar a tua visão. Algumas linguagens vão ser mais expressivas ou vão ser menos expressivas. A arquitetura corporativa, ou qualquer arquitetura, não prescreve nenhum tipo de linguagem. Quando você pensa efetivamente em arquitetura de software, cara, se você fizer, qual é a diferença entre um diagrama de classes e um programa, né, em um código em C Sharp com classes? Nenhum. Né? Sob a perspectiva de arquitetura, cara, você tem apenas duas representações do mesmo modelo. Uma representação está em código expresso em C Sharp e a outra representação está em UML, mas essencialmente está falando da mesma coisa, né, dos mesmos elementos. Nessa perspectiva, a gente entende então que o modelo, né, ele tem uma prerrogativa sobre as visões, né? O modelo é mais importante, né? E de certa forma, Fernando e galera, eu acho que esse talvez é o próximo passo de evolução para a própria consultoria da Exime. Esse ganho da consciência de que o modelo, a administração do modelo é mais efetiva do que a administração das visões especificamente. Ou melhor, as visões são importantes, mas mais importante ainda do que as visões é a administração do modelo, especificamente. Então, esse ponto é um ponto importante. Nós temos diversas linguagens para expressar as visões, né? Em arquitetura corporativa, uma das mais populares acaba sendo o Archimate, que divide opiniões. Né? Archimate é tido por alguns como uma linguagem muito expressiva, porque ela tem elementos que te permitem comunicar diversos aspectos da arquitetura corporativa, para muitos outros, eventualmente, esse excesso de recurso torna a linguagem complexa, o que não é algo a ser discutido. Ela é complexa, porque complexidade é determinada pela quantidade de elementos, e, cara, a Archimate tem uma quantidade gigantesca de elementos, então, consequentemente, ela é mais complexa do que C4, por exemplo. Quanto a isso, não há o que discutir, é um fator objetivo. Tá? C4 tem um conjunto menor de elementos, então a Archimate tem um conjunto maior de elementos, cara, logo a Archimate é mais complexa do que C4. Disso não há dúvidas, né? Não há discussão aqui. Isso elemento observado. Você tem mais elementos. Então, a Archimate é mais complexo.
Em contrapartida, uma outra coisa que não é necessariamente verdade, que é que a mente é mais difícil, né? A dificuldade, né, está associada ao esforço que você tem que fazer para fazer alguma coisa, certo? Então, por exemplo, uma coisa que geralmente é mais complexa também é mais difícil, mas, né, eu entendo que a dificuldade de utilizar a Arquimedes está muito mais associada à familiaridade, né? Você tendo mais familiaridade, cara, a Arquimedes fica mais fácil. Se você tem pouca familiaridade, a Arquimedes fica mais difícil, e isso também não é algo que possa ser necessariamente discutido. A gente sabe que isso é um fato, né, cara? De facilidade ou dificuldade do Arquimedes vai estar associado em muitos aspectos a quanto você é familiar a ela, né? Agora, em contrapartida, poxa, em termos de expressividade, Arquimedes eventualmente se propõe a fazer, a permitir expressar mais ideias do que C4, né? A questão é até onde você precisa dessa expressividade a mais, essa é uma outra discussão, né? E, cara, por exemplo, o C4, quando falo sobre arquitetura de software, especificamente, C4 mostra muito a relação entre os elementos, é, mas, por exemplo, C4 não tem elementos para falar sobre fluxo de trabalho, por exemplo, e aí você vai usar um fluxograma. Da mesma forma como, por exemplo, cara, eu tenho lá a possibilidade de fazer um organograma, cara, um organograma é uma coisa fácil de fazer, mas, cara, entre nós, um organograma não permite expressar outras coisas que a gente Arquimedes deixa fazer. Então, o Arquimedes se propõe a ser meio que um canivete suíço, ao mesmo tempo isso torna a coisa atraente e difícil ao mesmo tempo também. Bom, aí o que eu quero avançar com vocês, tá? Então, o esforço de arquitetura, eu quero fazer alguns desdobramentos de entendimento, cara. O esforço de arquitetura tá muito, muito relacionado com o esforço de modelagem, né? O esforço, tipo, você fazer arquitetura em qualquer dimensão está muito associado à ideia de fazer modelagem, cara. Pô, você precisa saber modelar, né? E o que é modelar? Modelar é você reconhecer os elementos do mundo real e tentar representar isso de alguma forma. Então, a gente fazer arquitetura é uma relação, o esforço de modelagem é íntimo da arquitetura, né? Seja ela de software, de aplicação, de corporativo, o que for, né? Então, é uma coisa importante. Um ponto interessante desse esforço de modelagem é que, eventualmente, né, dependendo da linguagem que você utiliza, dependendo da visão, do ponto de vista que você quer elaborar, o esforço de modelagem te ajuda de muitas formas a desenvolver solução. Então, a modelagem ela vai te servir para poder explicar a realidade, mas também, muitas vezes, vai te ajudar a uma linha guia aí de pensamento, né, especificamente. Isso aqui foi um quick review do que a gente viu até aqui, tá? De maneira geral, né? E olha que interessante, tem um conteúdo denso, mas é um quick review, né? Sobre o que foi visto até aqui, alguma dúvida, senhores? Algum ponto para a gente poder tratar? Não? Não? Então, beleza. Ponto importante para a gente continuar avançando, tá? Quando você fala especificamente do Archimate, aí, o Archimate e o TOGAF, tá? Eles fazem uma separação, né, das áreas em que você vai fazer modelagem, tá? E aí você depois diz assim, cara, eu tenho modelagem, por exemplo, das aplicações, eu tenho modelagem, eventualmente, lá da infraestrutura, e aí o interessante começa quando você eventualmente tenta estabelecer relações entre diferentes aspectos, diferentes perspectivas para a modelagem, né? Então, por exemplo, relacionar infraestrutura com aplicações. Quando a gente vai para a estratégia, especificamente, cara, o Archimate faz uma coisa que me agrada bastante. O Archimate, ele separa o entendimento da estratégia em duas perspectivas. Uma perspectiva das motivações, né? Então, você tem as motivações, é uma perspectiva, você tem uma segunda perspectiva, que é a perspectiva da estratégia, né? Ele separa a estratégia. O que geralmente nas organizações, né, Michael, a gente convencionou chamar de estratégia, o Archimate resolve lá, o TOGAF, eles resolvem, então, não, vamos separar a coisa em motivação e estratégia. Onde a motivação está muito associada ao que você quer fazer, ao porquê que você quer fazer, e aí você, na modelagem, na motivação que a gente viu semana passada, cara, a gente viu lá sobre a importância de você identificar, por exemplo, quem são os stakeholders, né, o esforço de modelagem, quem são os stakeholders. Dos stakeholders, você conseguir mapear quais são os drivers, né, então, tipo, cara, o que direciona, o que motiva cada um desses stakeholders.
a partir dos drivers, você tem lá uma relação de assessments, que na terminologia do Archimate são informações conhecidas sobre os direcionadores. Cara, a partir dos assessments, você tem eventualmente lá os teus goals, quais são os objetivos gerais da companhia. Junto, associado aos goals, você tem os outcomes, que é especificamente, poxa, eu quero aumentar a lucratividade, mas quero aumentar a lucratividade enquanto, então você tem os outcomes. Cara, a partir dos outcomes, você começa a perceber, eventualmente, alguns princípios. Então, você tem princípios que estão direcionando cada objetivo, porque, cara, eu quero chegar nesse resultado, mas eu quero chegar nesse resultado observando que, a partir dos princípios mais outcomes, eventualmente se deriva ali restrições, né? E, cara, pô, eu começo a falar sobre restrições para poder fazer o trabalho, e eu também derivo lá, eventualmente, requisitos, restrições e requisitos. Isso é o que nós vimos na semana passada, os elementos da semana passada que a gente viu sobre motivação, tá? E, cara, o que eu acho bem interessante, eventualmente, esses elementos, é que, cara, ele quase, o esforço para fazer essa modelagem quase prescreve um método de modelagem, um método de trabalho de arquitetura, certo? Você acaba tendo essa visão, cara, eu tenho uma sequência de coisas para ir descobrindo, eu tenho essa sequência de elementos para conseguir estabelecer algumas relações. Isso é bem legal. Na minha perspectiva, isso é bem legal, porque facilita muito a vida, tá? E orienta a consultoria, inclusive, tá? Então, por exemplo, cara, se eu fazer uma consultoria com arquitetura corporativa e eu for modelar as motivações, cara, eu tenho uma relação de elementos para conseguir investigar, né? Para você conseguir chegar nas motivações. Eu tenho ferramentas que eventualmente eu vou utilizar para conceber esses elementos todos, mas eu tenho aí um bom guia, né, de como atuar. Dá para definir também, gente, que as motivações acabam definindo um conjunto de guidelines e guardrails para definição da arquitetura, né? E aí, alguns de vocês já ouviram falar sobre a expressão guidelines e guardrails algumas vezes, tá? Mas, cara, pô, as motivações acabam sendo guidelines e guardrails para poder orientar o trabalho de toda a galera, né? Que você começa a impor restrições, né? Especificamente, você começa a definir princípios, você começa a definir o que vale ser feito aqui nessa empresa e o que não vale ser feito nessa empresa. Então, esses são os elementos associados à motivação, tá? E a motivação, senhores, ela fala sobre os motivos para, ou seja, é o know why, né? E, cara, você passa então a desdobrar para o segundo nível, que é, cara, o que eu vou fazer de fato? Quando você fala sobre o que eu vou fazer de fato num nível mais alto, no nível estratégico, você associa daí não mais as motivações, aí você passa a falar da camada de estratégia do Archimate, né? Especificamente, ou estratégia do TOGAF também, o pessoal, como é que o que o pessoal percebe como estratégia? E aí eu quero compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a tratar dos elementos de hoje, especificamente. Deixa eu começar aqui a compartilhar minha tela. Ok, todo mundo está vendo aí mais ou menos, espera agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui. E, cara, só um segundinho. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Bom, eu quero começar conversando com vocês um pouquinho sobre a visão dos elementos da camada de estratégia, do nível de modelagem de estratégia do Archimate, tá? No Archimate nós temos 4 elementos básicos para determinar estratégia. Nós temos o curso de ação, nós temos o value stream, nós temos a capability e nós temos o nosso amigo resource. Interessante perceber que, cara, ele é talvez não, do conjunto de elementos de modelagem, os elementos de modelagem da estratégia são os que têm menos possibilidades aqui, tá? Então, é interessante a gente perceber aí como uma coisa que fica mais curta. Eu quero falar uma coisa, então tipo, o que acontece? Cara, eu vou ter, por exemplo, como estratégia, e aí, de novo, tá, gente, esse é um outro encontro em que a gente fala mais de negócio, né, arquitetura, modelagem e negócio. O primeiro elemento da estratégia que você está modelando aqui acaba sendo o que chamam de course of action. Cara, o que acontece aqui, tá, Michael? Está estabelecendo a relação. A partir do momento que eu tenho um objetivo estabelecido, cara, eu vou dizer, cara, quais são as iniciativas, né? O course of action dá para dizer que quais são as iniciativas que eventualmente eu vou disparar dentro da organização para conseguir chegar nesses objetivos. Então, o course of action seria mais ou menos o nosso cara do Archimate que vai dizer quais são as nossas iniciativas, as nossas iniciativas, né, estratégicas, iniciativas estratégicas que vão ser utilizadas para tentar atingir determinados outcomes, atender lá a motivação, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando, nesse diagrama que eu estou compartilhando com vocês, eu estou mostrando 3 course of actions, né, nesse monitoramento. Primeiro cara, 4 melhor dizendo, né?
eu estou dizendo que eu tenho um curse of action que eu digo, cara, eu vou perseguir excelência operacional, né? E assim, na recomendação do Archimate, eles tentam botar muito mais o objetivo do que botar um verbo, tá? Então, você bota perseguir excelência operacional, você fala excelência operacional, né? E você tem aqui alguns processos. Então, cara, eu vou ter a adoção de... Aqui é interessante o seguinte, ó, a relação entre os elementos, as setinhas, para desespero do Gabriel Corros, né, tipo do GK, aqui está essa setinha para poder indicar como é que essa relação acontece. Eu digo que a excelência operacional é resultado da agregação de três outras desdobradas, né, em três outras iniciativas, que é, por exemplo, dentro da minha empresa, a adoção de IA, padronização dos meus produtos e centralização dos meus sistemas de TI. É claro que isso aqui são exemplos aqui, né? A gente está com exemplos, mas o Curse of Action fala sobre efetivamente quais são as iniciativas estratégicas que eu vou executar para poder chegar num determinado objetivo. A modelagem fala, cara, eu quero relacionar eventualmente esses caras. Um ponto interessante, antes de mais nada, é que, cara, você pode, por exemplo, pegar para verificar quais são as relações na modelagem, geralmente você vai ter um curse of action associado a um outcome, né? Então, você vai ter, por exemplo, esse cara, por exemplo, o outcome, eu posso pegar como resultado do que a gente estava vendo semana passada, vamos pegar aqui no nosso modelo, né? Vou pegar aqui nos elementos, aqui não é dos caras de motivação, aqui, motivação. E na motivação, você, poxa, eu quero eventualmente dizer que eu vou ter como base, né, eu vou dizer, cara, eu quero relacionar, por exemplo, excelência operacional aqui, né, a esse cara. Então, posso ser aqui, poxa, esse meu elemento, né, caramba, deixa eu voltar aqui, volta, esse cara que eu desenhei errado. Esse cara aqui, né, eu posso chegar aqui e dizer, poxa, eu posso estabelecer um vínculo entre os dois, né. Então, eu posso ser, cara, esse nosso elemento aqui, ele influencia, né, a eficiência operacional, influencia o nosso outcome, né, de aumentar em 3% aí, a lucratividade para o final do próximo ano. Então, você relaciona, né, esse aqui é o elemento de motivação, né, a corzinha. Queria que vocês percebam o seguinte, tá, o Archimate, ele não prescreve cores, embora essas cores sejam meio padrões, mas a definição da camada, né, é dada mais pelo shape. O shape das motivações tem esse canto chanfrado, né? Enquanto o shape de estratégia tem esse canto arredondado, né? Então, cara, se você tira as cores, você vai saber que são elementos de níveis diferentes. O Archimate não prescreve cores, ele prescreve o shape, mas essas cores são meio convencionadas, tá? Tipo esse roxinho para motivação e esse nosso amigo arredondado aí para estratégia. Então, percebem, ó, olha só, a excelência operacional, né, que eu estou buscando, ela vai influenciar, ou está vista como elemento de influência, vai impactar a minha melhora aí da lucratividade em 3%. E eu entendo, né, basicamente, que esse diagrama está comunicando que, cara, ela influencia esse outcome que é desejado pela motivação, e ela é uma iniciativa que se desdobra, né, que agrega três frentes, né, distintas. Eu tenho a centralização dos serviços de TI, eu tenho a padronização de produtos, eu tenho a adoção de inteligência artificial. Ou seja, é uma forma de você comunicar essa modelagem, mais uma vez, ela comunica a estratégia aqui, né? Para a gente começar a dizer, cara, comunica a estratégia, né, qual é a minha estratégia para melhorar a minha lucratividade em 3%? Cara, eu vou trabalhar, né, em excelência operacional em três frentes. Tá? É uma forma de eu falar isso. O que essa visão traz é essencialmente isso, né? E aqui, mais uma vez, né, começa a fazer mais sentido você verificar que eu tenho setas diferentes, né? Por que eu tenho setas diferentes? Aqui é uma de influência e aqui são uma relação de agregação, né? Mais uma vez, à medida que você vai ficando familiar aí ao Archimate, você vai tendo entendimento mais fácil. Bom, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu chamar vocês para conversa, né? Já que ninguém levantou a mão, tá todo mundo quietinho até aqui. Franco Alves, vou te chamar para conversa aqui, tá? Faz sentido essa visão? Tá tudo claro? Conseguiu perceber aqui o que esse diagrama quer dizer?
Eu fiquei um pouco em dúvida, assim, Elemar, em alguns pontos ali. A visão, vamos dizer, mais geral, eu entendi, sabe? Uhum. Mas os pontinhos aí que Você, não peguei bem a mas essência do negócio. você consegue externar o que, por exemplo, um exemplo de um ponto que não ficou tão claro para você? Ah, essa, deixa eu tentar pensar aqui como é que eu posso te dizer. Essa relação entre essa excelência operacional por exemplo, TI ali. Eu não entendi bem como é que conecta isso, entendeu? Como é que essa relação ali fica expressa, entendeu? Franco, deu uma falhadinha no áudio para mim, eu não sei se foi só para mim, se foi para todo mundo, tá? Se tu conseguir, cara, repetir a tua pergunta, só a parte final fica mais fácil. Tá? Não, eu tô falando, essa setinha ali, essa Com losango? expressão que tu, isso, essa parte aí que eu não peguei muito. Tá, é assim, Franco, ó, de novo, né, no design você tem os elementos e você tem a relação entre os elementos. Então, de certa forma, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses elementos que estão nessa visão estão relacionados, né? A existência desse relacionamento é identificada pelas conexões, ou seja, você está conectado, está relacionado. Até aqui está claro? Sim. Tá, beleza. Só que eu tenho tipos de conexões diferentes. Tipos de conexões diferentes. Quando você olha esse desenho, cada uma dessas setinhas, elas têm um significado. Então, por exemplo, essa setinha aqui, essa conexão aqui que você está vendo, o nome dela, ela indica uma relação de influência, entendeu? Tá vendo ali embaixo? Ó? Não sei se Uhum. aparece, mas o tooltip não Sim, tá aparece. aparecendo. Mas o nome disso aqui é relação de influência. Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, cara, que a busca pela excelência operacional influencia, né, o resultado lá do incremento da produtividade, desculpa, da lucratividade. Então, esse cara ele fala sobre uma relação de influencia, certo? Essa caixinha vazia, né, com os anguzinhos vazio, ela tem outro nome, ela tem o nome de relação de agregação, né? É, Aí, a agregação, a relação de agregação é o seguinte, ó, é como se eu dissesse, cara, é, esta esta coisa, ela traz junto essa outra coisa, entende? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Cara, sabe aquela história de quem começa a namorar mulher casada? E falei besteira, né? Mulher casada traz marido. Não, não. Mulher com filho. Aquela história você começa a namorar mulher com filho, né? Mulher casada, eu errei a expressão, desculpa. Aquela coisa normal, sabe quando você faz isso, né? Vamos pegar. Sabe aquilo que se diz, cara? Pô, se você começar a namorar uma mulher que tem filhos, você tem que aceitar o filho que o filho vem junto? Não faz sentido você querer começar a namorar uma mulher que tem filho, por exemplo, e não querer aceitar o filho. Vou dizer o seguinte, cara, a relação de agregação, ela mostra exatamente isso, tá? Tipo, cara, a mulher casada, a mulher com filho traz um filho, tá ligado? Tipo, vem o filho junto, vem o brinde. é fácil. Isso se chama ato falho, Alemão. Oi? Isso se chama ato falho. Pois é. Ainda bem que tu chamou a minha mulher ia dizer que é sem vergonhice mesmo. Mas, enfim, a treta aqui, Franco, é a seguinte, ó, esta relação de agregação, né, ela é usada, vamos colocar o seguinte, ó, a agregação diz que você tem dois tipos de relacionamento no Arquimedes, e faz essa distinção também para complicar a vida, tá? Tem a setinha vazada e tem essa setinha preenchida, tá? A setinha aqui podia estar pretinha, pode ser transparente. Quando a setinha está vazada, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu posso olhar a adoção de inteligência artificial, por exemplo, como um curso de ação independente. Eu posso olhar como uma coisa independente, entendeu? Se a setinha fosse preenchida, ia dizer, cara, eu não posso olhar como uma coisa independente, as duas coisas são muito íntimas, entende? Mas, de certa forma, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, o que esse diagrama está dizendo é, cara, para eu poder, olha só, estrategicamente, para eu poder melhorar a lucratividade em 3%, eu vou trabalhar e investir na excelência operacional.
Esse é o primeiro entendimento, tá? Para eu poder melhorar o meu resultado lá em 3%, eu vou investir em excelência operacional. Agora, cara, investir em excelência operacional talvez seja muito vago. Então, eu vou para um segundo nível, cara. Mas o que você quer dizer com fazer excelência operacional? Bom, então deixa eu dizer que eu vou fazer 3 iniciativas em paralelo que tem a ver com excelência operacional, né? Uma delas é, cara, eu vou centralizar o sistema de TI, porque eu estou vendo que a gente tem sistemas centralizados, isso eventualmente está implicando em mais custo. Eu vou ter uma padronização dos produtos, porque hoje produtos não padronizados fazem com que eu tenha suporte, por exemplo, diferente, então vou tentar padronizar os serviços, os nossos produtos. E a terceira frente, cara, eu vou eventualmente adotar lá a inteligência artificial, né, como um dos atalhos para poder ter excelência operacional. Porque assim, ali ele podia ter expressado o exemplo de forma que fosse a mesma setinha lá de cima, né? Sim, Tipo, sim, centralizar os sistemas de TI, né, influenciam sim, a excelência operacional. É aí que eu me perdi, sim. entendeu? Então, e você está certo, Franco, assim, ó, de certa forma, dá para dizer que também poderia ser uma relação de influência, entendeu? Agora, por que normalmente você escolhe influencia no lugar de, agrega no lugar de influencia? Porque provavelmente aqui, quando você for botar esses caras a executar, você vai ter um gestor o cara que é responsável pela iniciativa, pelo curso de ação de excelência operacional, vai meio que coordenar os esforços da adoção de inteligência artificial, vai coordenar os esforços, na prática, a execução disso. Sabe aquela história de um grupo de trabalho? Você vai fazer um grupo de trabalho de excelência operacional que vai ter ali essas 3 frentes. Então, é como se você estivesse dizendo que aqui você vai ter uma gestão centralizada, entendeu? Já entre esses 2 elementos aqui, poxa, quando você falar sobre, você vai acabar mencionando o outro, mas não precisa estar todo mundo na mesma, não vai ter uma gestão centralizada aqui também, entendeu? Mas eu concordo contigo, tá, Franco? Por que eu vou dizer que eu vou... Por que eu tenho a palavra casamento e a palavra namoro, né? Por que a gente tem uma relação de casamento e de namoro? Você vai dizer, cara, o casamento não é um namoro? O casamento deveria ser um namoro, para muita gente deixa de ser, né? E aí você começa a namorar gente casada, mas enfim, aquela história. Tipo, o casamento deveria ser um namoro. Então por que você tem casamento? Oh, cara, porque o casamento é um tipo de namoro um pouquinho diferente. Não é, mas não é a mesma coisa. Bom, todo casamento é namoro? Sim, mas todo namoro é casamento? Não. Entende? Então, eu concordo com você que tem uma relação de influência, mas vamos dizer que a relação de agregação é uma relação mais forte, né? É como se fosse aqui uma relação de casamento e de namoro, entendeu? Nessa visão. Ficou mais claro, Franco? Sim, agora entendi. É que a agregação, para mim, não apesar de Não é um saber termo comum. Isso, e ainda É. mais, vamos dizer, relacionado à arquitetura, mesmo a arquitetura de software, Mas, enfim, para mim não... mas posso dizer, Franco, assim, ó, muita gente, e vou de novo, tá? Se bobear, muita gente está aqui nessa sala. No ML, por exemplo, você tem a relação de agregação e de composição. A mesma, ó, a setinha aberta e a setinha fechada. Cara, tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar o que é agregação e o que é composição. E é normal, tá? Fica tranquilo. Você não está sozinho nesse mundo, tá? É uma das chiadeiras do mundo, tá? E aí fica a discussão, mas eu preciso de verdade deixar clara essa diferença? Cara, depende, por exemplo, para mim não, para Juliana com certeza, sabe? Cara, é tão importante assim falar que é namoro, que é casamento, cara, para mim é tudo a mesma coisa, para Juliana não, entende, cara? Como assim? Tu é casado, tu não é namorado não, cara. Mas não sou namorado, mas eu sou namorado casado, então tá bom, entendeu? Tipo, vamos colocar assim, ó, ela te dá a oportunidade de você ser mais expressivo. Vou deixar bem claro, né? Eu não sou só namorado, eu sou namorado casado, entende? Esse esforço que eventualmente a gente traz. Agora, de fato, né, tem muita gente que é casada que parece sua namorada, né? Tem gente que parece namorado que parece casado, e aí vai. Então, isso no dia a dia acaba se convertendo em dificuldade mesmo, é natural. Agora ficou mais claro, Franco? Mas ficou mais claro um pouquinho? Sim, Beleza. obrigado.
Então, assim, o primeiro elemento da estratégia acaba sendo essa visão dos cursos de ação, tá? E os cursos de ação, eventualmente você pode ter uma relação simples ou você pode ter lá algumas frentes, né, relacionadas, independentes, né, para você começar a analisar. Agora, uma coisa interessante aqui, senhora, é o seguinte, mas Elimar, eu não poderia ter simplesmente colocado aqui um curso, 4 cursos de ações independentes não relacionados. Poderia, mas é interessante você começar a entender essas relações para, assim, aqui dica importante sobre arquitetura, tá? O que diferencia o arquiteto pleno do arquiteto sênior? Cara, o arquiteto sênior dá mais atenção para as relações do que para os elementos. Hashtag fica a dica, tá? Para arquitetura de software é a mesma coisa, cara. O arquiteto sênior dá mais atenção para as relações do que para os elementos. O arquiteto mais júnior, pleno, ele dá mais atenção para os elementos do que para as relações. Né? Então, a ênfase nas relações, a preocupação em fazer as relações serem explícitas é indicativo de senioridade. Entende? Hashtag fica a dica aí também para todo mundo. Mas, enfim, esse é um ponto importante. Beleza, até aqui, gente? Podemos avançar? Boa? Né? O segundo elemento, cara, vai ser o seguinte, vamos pegar aqui um outro cara, uma outra visão que eu preparei para vocês. Cara, uma coisa que eu posso começar a dizer, cara, eu vou falar sobre, eventualmente, adotar a inteligência artificial. Cara, eu posso aqui, para adotar a inteligência artificial, aqui vem um ponto interessante, adotar a inteligência artificial vai me demandar ter 2 capabilities, né? 2 capabilities. Cara, uma capability é qualquer coisa que uma empresa consiga fazer. Né? Vamos fazer assim, a relação de capabilities é uma definição fraca, né? Mas eu posso dizer que uma capability está para uma empresa da mesma forma que uma competência está para uma pessoa. Né? Então, uma pessoa tem competências, uma empresa tem capabilities. Essa definição não é precisa, tá? Mas ajuda a explicar. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Fernando, por exemplo, como o Fernando tem a competência de arquitetura de software, né? Isso quando eu escrevo Fernando. Quando eu falo de uma empresa, eu não digo que uma empresa tem uma competência, eu digo que a empresa tem uma capability. Né? Assim, não é uma definição precisa, mas ela funciona em 99% dos casos. Então, serve como um atalhozinho mental, como um triquezinho mental, tá? Quando você fala sobre pessoas, você fala sobre competência. Quando você fala sobre empresa, você fala sobre capability. Né? E aí você vai dizer, cara, para que eu possa fazer, se eu falo de uma pessoa, para que a pessoa possa fazer alguma coisa, ela tem que desenvolver algumas competências, né? Para que uma empresa possa fazer alguma coisa, essa empresa eventualmente tem que desenvolver algumas capabilities. Então, uma coisa que é normal é você começar a relacionar um determinado curso de ação com uma determinada capability. E eu vou dizer, cara, eu preciso ter uma capability de MLOps, aqui como referência, tipo Machine Learning Ops aí, não quero escrever esse cara, eu tenho lá que desenvolver uma competência em fazer, ter uma fábrica de IAs, né? Eu descrevo fábrica de IA como uma capability, né, organizacional. Aí é uma terminologia que eu acabei optando para descrever, entendeu? Mas, basicamente, na estratégia, esse é um segundo ponto estratégico, de seguinte, cara, para que a minha empresa, para que o meu negócio consiga seguir um determinado curso de ação, quais são as capabilities essenciais, né? E aí você vai começar a dizer, cara, algumas capabilities eu já tenho, algumas capabilities eu não tenho ainda, né? E esse é o esforço que a arquitetura corporativa começa a mostrar onde que a empresa tem que trabalhar, cara. Eu vou ter que desenvolver, por exemplo, a capability de MLOps. Mas eu não tenho esse esquema lá de MLOps dentro de casa. Então eu vou contratar a Eximia, porque a Eximia vai emprestar profissionais aqui para poder, eventualmente, executar me dar a condição de ter essa capability. Mas eu preciso ter essa capability instanciada dentro de casa para conseguir ter lá a adoção de IA. Eu não vou conseguir fazer a adoção de IA se eu não tiver, por exemplo, o MLOps. Eu não vou ter... por exemplo, não vou ter adoção de IA se eu não tiver ninguém que escreva em Python. Estou dando um exemplo tosco aqui, mas funciona. Cara, desenvolver em Python ou desenvolvimento em Python pode ser percebido como uma capability, se você pegar no nível mais alto, só que acaba sendo como uma capability derivada, né, para você falar no nível mais alto, mais estratégico, não é desenvolvimento em Python, desenvolvimento em linguagem que deixa fazer, enfim, aí é como você escolhe para expressar a estratégia para não ser específico de tecnologia, mas aí é técnica de comunicação, né, para a gente começar a observar. Então, essa é outra definição, tá? Então, o Curse of Action, ele acaba trazendo para a gente a definição de algumas capabilities que eu preciso desenvolver,
Então, cara, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso ter, né? Até aqui faz sentido, Fernando Paiva, né? Eu vou chamando as pessoas para poder conversar. Faz sentido a relação, Fernando, entre Curse of Action e Capability? Faz. Na linha do desenho que você está construindo, falar que eu estou entendendo para ver se eu estou entendendo ali. Eu entendi que a gente tem 3 iniciativas. Essas iniciativas elas podem existir de maneira autônoma e essas iniciativas elas têm o objetivo de trazer excelência operacional. Essa excelência operacional traz como resultado mensurável aumentar em 3% a lucratividade. Isso que eu entendi desse diagrama. Perfeito. Esse é o primeiro diagrama, né, que você descreveu para a gente, perfeito, é isso aí mesmo. Sim. Tá? E aí, é o seguinte, beleza, mas dessas iniciativas, e esse é um ponto importante, tá, gente? Eu poderia pegar e começar a desenhar essas coisas todas numa única caixa. Por exemplo, poderia chegar aqui, por exemplo, e fazer esse cara para a gente dessa forma. Eu vou pegar esse cara e vou começar a desdobrar, cara, ó, esse aqui é o meu objetivo, né, desculpa, os meus 3 Course of Actions, e, cara, pô, eu posso começar a relacionar as capabilities necessárias para cada Course of Action na mesma visão. E aí, né, gente, é ponto interessante, aí fica naquela história, pô, mas qual é a história, e esse é um ponto interessante, qual é a história que eu quero contar frente a cada visão? A visão, de novo, a visão é um recorte do modelo, né? Todos os elementos aqui fazem parte do modelo. A questão toda é, cara, qual é a intenção, qual é a história que eu quero contar com a visão? Quando eu sei qual é a história que eu quero contar com a visão, eu determino qual é o tamanho da visão, certo? Porque se eu pegar e começar a colocar elementos na visão que não colaboram para eu contar a história, eu atrapalho a comunicação. Então, e aí vem uma coisa de estilo também, inclusive de comunicação. Pô, eu prefiro ter uma visão que junta mais coisas, ou eu prefiro ter visões menores, expressivas, que me ajudem a contar muito bem uma parte da história. Por exemplo, aqui nesta visão, eu estou dizendo, cara, eu ter excelência operacional implica em eu, traduzindo, né, centralizar o sistema de TI, padronizar produtos e adotar IA. E, cara, para eu poder centralizar IA, né, centralizar o sistema de TI, eu vou ter que ter lá a capability de fazer gestão de operações de TI. Para poder padronizar produtos, cara, eu vou ter que desenvolver capability de gestão de produtos. Product Management, né? Cara, eu tenho que ter Product Management dentro de casa. Cara, para eu poder adotar IA, cara, eu tenho que ter uma fábrica de IA e eu vou ter que ter MLOps. Essa é uma forma de eu contar. E essa visão, ela está contando muita coisa. Quer dizer, depende de para quem você está contando. E, cara, se eu quero contar tudo, se eu vou apresentar sempre os diagramas todos juntos, talvez seja melhor desenhar uma visão só, entendeu? Agora, se eu estou em contextos diferentes, e claro que aqui eu estou com um exemplo muito simplificado, tá? Aí eu trabalharia com coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho que ter Course of Action aqui, e aí o cara, agora vamos falar sobre adoção de IA? Vamos. Então, adoção de IA implica em nós desenvolver essas capabilities. Entende? Escolha de estilo. Diga, Franco. Dá para fazer, eu consegui enxergar uma visão assim de um BSC, né, Lema? Sim. Olha só, E Franco, aí tu quando tu vai falar pode, sobre... cada um na sua esfera, e disso derivando, vamos dizer, as tarefas, né? Não, eu entendi que não precisa descrever a tarefa, mas descreve a capability, enfim, o que eu preciso ter para resolver aquela... Se a construção do teu... Tipo, vamos pegar a construção do teu mapa estratégico por relação... Esse é um ponto interessante. O mapa estratégico são outcomes que você quer obter sobre 4 perspectivas. Perspectiva financeira, de mercado, de processos internos e, eventualmente, de pessoas. Cara, são outcomes lá do nível de motivação, certo? Inclusive, você pode dizer, pô, esses outcomes estão relacionados, quem influencia quem? A relação que você vê no mapa estratégico das setinhas são relações de influência, cara, ó, eu preciso ter esse produto para poder fazer isso, entendeu? Eu lembrei daquele software que a Dom Cabral usava, lembra? Para fazer tu cadastrava lá, cadastrava as metas, enfim, me veio essa lembrança. De muitas formas, Franco, você pode perceber
que o mapa estratégico é uma viewpoint, né, para você elaborar uma visão das motivações de uma empresa. Né? O mapa estratégico é uma viewpoint, entende? Aí você pode, pô, se eu utilizar no lugar das caixinhas vagas lá, eu utilizar uma caixinha de outcome, eu estou modelando com Archimate, tá ligado? Para construção do modelo. Perfeito, você fez. É legal. Gente, assim, é isso que eu falo. Ó, diferença entre conhecer e entender. Você diz que você entendeu, que você tem um conhecimento quando você consegue ver utilidade para uma coisa. E você diz que você conseguiu entender quando você consegue relacionar esse conhecimento com outro conhecimento. Eu fico feliz agora, porque a frase do Franco diz que o Franco passou do nível de conhecer para entender. Cara, entendi, o Franco entendeu um pouco mais de Archimate agora, entendeu um pouco mais de arquitetura corporativa. Entende, cara? Na prática, e esse é um ponto interessante, Franco. Quando você faz um esforço para criar um mapa estratégico, você está fazendo um esforço de modelagem da estratégia, entende? E você tá criando uma modelagem da estratégia, expressando motivações, que são os resultados esperados, que é o que você tá colocando. E, cara, você pode utilizar, eventualmente, um desenho feito a moda louco no PowerPoint para poder criar aquele desenho. Você pode criar o mesmo desenho utilizando a ferramenta de Archimate com o termo certo para poder fazer isso como parte do teu modelo, entendeu? E é isso que eu falo. Às vezes, o esforço você vai fazer de qualquer jeito, né? Assim, para poder modelar. O ponto todo é, se você fizer isso de uma forma organizada, estruturada, isso entra para dentro do teu repositório da tua arquitetura corporativa, que você começa a ter esse elemento mapeado e fica mais fácil, eventualmente, você, inclusive, fazer outras visões que apontem para esses caras, para você conseguir criar um rastreamento, entende? Percebe que, no final das contas, Franco, o software que a Dom Cabral entregou para a gente para fazer acompanhamento do BSC, ele podia ser substituído por uma ferramenta genérica de arquitetura corporativa, com uso direcionado para acompanhar o BSC, entendeu? Muito bom. Diga, Saulo. Bom dia aí. Eu podia fazer analogia naquele exemplo anterior que você estava falando aí dos 3% de redução operacional com o OKR da corporativo? Exato, mesma coisa. Tipo, o que é um OKR, o que é um KR, né? O que é um Key Results? Um Key Results nada mais é do que um outcome. Cara, qual é o outcome que eu quero? Só que assim, enquanto o OKR chama aquela caixinha de Key Results, você dizer, cara, como é que eu represento o Key Results com Archimate? Com outcome. Como é que você... Agora, tipo, esses Key Results, eles estão agrupados para você atingir um objetivo. O que é o objetivo do Archimate? É o goal. Então, você pode pegar e me vincular. Cara, você modela, este objetivo é atingido por esses 3 key results, por exemplo. Este objetivo que está mapeado lá como goal é atingido através desses 3 outcomes que estão aqui embaixo. Percebe? Mais uma vez, OKR sob muitas perspectivas, também um ponto de vista de modelagem arquitetural. É uma viewpoint de modelagem arquitetural. Entende? E aí vem aquela coisa bonita que diz assim, cara, que se fala em filosofia, né? Você nunca vai estar falando algo que alguém já não falou, entendeu? Assim, o mérito do OKR é a provocação de uma viewpoint que você deveria estar considerando para a modelagem. Mas são todos elementos que já fazem parte da discussão de estratégia, só que eventualmente não com a ênfase que a viewpoint traz, sabe? A viewpoint do KR te faz você, eventualmente, construir um modelo, né, uma visão mais rica nessa direção. Você está certíssimo, Saulo. Parabéns. Você também acabou de ampliar seu entendimento. Né? Você pode modelar, você pode pegar e fazer o OKR, e no lugar de desenhar círculozinhos no PowerPoint, você pode pegar e dizer, não, deixa eu abrir uma ferramenta para Archimate usar os elementos certos aqui. E você vai estar colaborando para a construção do modelo. Parabéns, é exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. Eu não sei se o Fernando Paiva está com um sorriso bobo, parecido com um soluço, que eu não sei se é eventualmente algo que ele estava olhando do chat, conversando com alguém, ou se está feliz com a resposta do Saulo também. Ou nada a ver. Não, estavam rolando ofensas aqui, me mandando aqui.
Tá, estavam rolando ofensas paralelas, é isso? Tá bom, tá bom. E você reage às ofensas com um sorriso? Cara, isso que é superioridade. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas assim, aqui ficou claro, gente. Então, olha só. Um curse of action eventualmente implica no desenvolvimento de capabilities, né? Capabilities. E, cara, geralmente, né? Geralmente, para você conseguir, cara, o que eu preciso para poder, por exemplo, ter lá desenvolvimento, uma AI Factory? O próximo elemento que o Archimate acaba utilizando para a gente é dizer, cara, eu preciso de recursos, resources. Cara, para eu poder ter uma capability, eu preciso ter recursos, né? Tipo, de novo terminologia, né? Para poder orientar a situação. Cara, eu vou desenvolver uma capability para poder desempenhar um curso de ação, e esse curso de ação vai ser, e essa capability, por sua vez, para poder ser executada, ela vai demandar que eu tenha recursos. Quais são os recursos que eu tenho? E aí eu entro na definição do que vem a ser, especificamente, a definição da modelagem da nossa AI Factory, né? Olha que interessante. A AI Factory, como eu estou apresentando aqui, ela diz que eu preciso de 3 recursos, especificamente. Cara, eu vou dizer que eu vou precisar ter uma LLM tunada para mim, eu vou precisar ter cientistas de dados, e eu vou precisar ter engenheiros também. Um ponto interessante é que esses recursos eu posso dizer, cara, eu vou precisar de equipamento especializado, eu vou precisar de, cara, o que eu preciso ter de recurso para poder dizer que, para poder desempenhar essa capability, para poder transcorrer nesse curso de ação. Então, quais são os recursos que eu preciso para desempenhar a capability, que eventualmente vai avançar para esse curso de ação. Uma outra coisa interessante aqui, Franco, é que nessa tela, nesta visão aqui, diferente da anterior, nessa visão eu quis estabelecer uma relação de AI Factor com, eventualmente, um esforço de MLOps. Aqui eu estou reconhecendo que, cara, eu vou ter MLOps, que é a gestão, operação de machine learning, eu digo que ela é uma operação agregada a minha esforço de AI Factory. Cara, de novo, eu posso conduzir MLOps como uma iniciativa separada da organização, como uma capability separada, eu desenvolvo, posso estar, inclusive, sob uma gestão diferente. E, Franco, sem citar o nome do cliente aqui, tá? Isso fala sobre o cliente que nós estamos recentemente, onde, eventualmente, a parte de Ops é conduzida por um cara de infraestrutura. E a parte de desenvolvimento é conduzida pelo CTO. Então, o CIO está cuidando de Ops e o CTO está cuidando do AI Factory. E, cara, é uma relação são independentes, mas, cara, está agregado. Tipo, uma coisa, as coisas têm relação clara aqui, tá? O motivo pelo qual eu faço MLOps pode estar associado muito fortemente lá à minha frente de AI Factory, entende? Mas conduzido de maneira independente. E, cara, aqui eu falo quais são os recursos que eu preciso para dizer que eu tenho essa capability. Os recursos, especificamente, vão estar associados a estrutura e método. Associando lá com o metamodelo para a criação, cara, o pensamento sobre estrutura, e qual é a estrutura e qual o método de trabalho que eu preciso desenvolver para poder, principalmente mais a estrutura. Qual é a estrutura que eu preciso desenvolver para poder dizer que eu tenho esta capability que vai me habilitar aquele determinado curse of action. Diga, Renato. Bom dia. Quando você fala da estrutura, do modelo, aí a gente não dimensiona, por exemplo, quantidade. Eu preciso de cientistas, engenheiros. Qual que seria o tamanho da minha equipe para estar desenvolvendo, para chegar nisso? A gente chega a abordar isso, chega a explodir nesse nível? E esse é o ponto interessante. Você foi muito bem agora, Renato. Dentro da empresa, você tem momentos diferentes para esse tipo de preocupação. Esse momento aqui, geralmente, é o momento da estratégia. Na estratégia, eu digo que eu preciso, mas eu não digo necessariamente quantos e de que forma, especificamente. Porque o quantos e de que forma é uma preocupação tática. Entende? Quando eu vou executar dentro de, na estratégia, o que eu vou dizer, cara, eu vou ter que trabalhar com essas frentes. Aí tem um segundo trabalho que é, cara, por exemplo, vamos pensar no planejamento estratégico da empresa, tá? Que é onde, eventualmente, essa discussão que está acontecendo. Cara, no planejamento estratégico da empresa, vai ficar claro, de alguma forma, que, pô, eu vou precisar ter cientistas de dados, cara. Tá, mas quantos cientistas de dados você precisa? Cara, não sei, vou ter que conversar com o meu gerente.
Entende? Aí é quando, eventualmente, o diretor vai para dentro de casa e pede para o time, olha só, eu sei que você não precisa desse recurso, mas agora eu preciso dimensionar. Né? Esse dimensionamento não é feito na estratégia, esse dimensionamento é feito na tática. A tática é como você desempenha a estratégia. Né? Então, acaba sendo uma preocupação de outro nível na conversa, mas é muito importante. Eventualmente, para poder aprovar a estratégia, eu tenho que fazer esse passo para ir para a tática. Eu tenho que fazer esse vislumbre tático, mas é um vislumbre tático, a princípio, entendeu? Vamos colocar o seguinte, Renato, no momento em que eu estou definindo a estratégia, e eu vejo isso acontecer todo o tempo nas organizações, tá? Você entrar muito fundo, descer muito em um determinado tema, eventualmente faz com que você perca essa visão do todo. No nível estratégico, eu preciso ter mais essa visão do todo, e não necessariamente o detalhe de cada operação. Mas é importante. Em algum momento, o arquiteto corporativo vai ter que desdobrar isso aí com o time, entendeu? Mas não está na descrição da estratégia, vai estar na descrição das outras etapas depois. Até porque é o seguinte, ó, o que acaba acontecendo? Quando você pega esse recurso que é Data Scientist, cara, você vai... e aí você começa a pensar o seguinte, ó, quando, eventualmente, eu vou pegar... Já vou para você, o Michael. Aí é quando você vai, eventualmente, assim, cara, aqui eu vou precisar fazer a modelagem do business, que é essa camada amarela. Eu vou precisar saber quais são os papéis, quais são, eventualmente, as interfaces, quais são as principais atividades, processos, entende? Essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, ela descreve, né, exatamente mais a ação tática, que é um desdobramento da estratégia, entende? Ou seja, você acaba expandindo isso depois, mas não é nesse nível, né? Geralmente não é nessa visão, sabe? Você não leva para a reunião esse nível de detalhe, você acaba abrindo tático se for solicitado, mas na visão mais alta você não agrega tudo isso, entende? Entendi, obrigado. Muito bom. Diga, Marquinhos. Dois pontos. Um aqui é só para fechar o entendimento até do exemplo que você deu agora aqui de a empresa pode precisar de arquitetos ou pode precisar de algum nível de recurso e para desenvolver a solução de IA, enfim, a fábrica de aço. E quando você começa lá em cima, olha, eu tenho o objetivo de reduzir ou melhorar a minha eficiência operacional aqui em 3%, melhorar a rentabilidade, né, da empresa em 3%, um dos meios é a eficiência operacional. Quando você vai descendo nas camadas, no final você vai chegar nos recursos. Em tese, até para de repente solicitar, vamos pensar assim, esse recurso, esses arquitetos, olha, eu preciso de tanto, mas meu benefício está lá em cima, né, enfim, os 3% fatídico lá. Então, aquelas ações, elas naturalmente vão ter um investimento que eu posso defender, olha, vou gastar X milhões aqui, X mil reais, mas o meu benefício está lá em cima, que são aquela redução de 3%. E, claro, você tem que percorrer isso através dos OKRs, indicadores, para que, né, se garanta aquilo ali, né? Acho que esse link acaba acontecendo também, né? E só para ir na segunda pergunta, que complementa, na questão dos recursos, pessoas e necessidade de investimento, dinheiros também encaixam como recurso? Sim. Cara, pô, como botei aqui, cara, pô, eu preciso... Recurso é tudo aquilo que você precisa para poder executar a capability. Né, cara, pô, eu vou ter que comprar um prédio novo. Né, pô, o Fernando quer desenvolver a capability de surf. Beleza, ele precisa de um apartamento na praia. Não, droga, se ele soubesse isso lá no início, talvez não fosse surfar, entendeu? Tô pegando como referência, entendeu? Tipo, e aí o que ele faz? Aí que, Franco, fica mais claro também a relação de composição ou agregação. Por exemplo, o Fernando pode dizer que o apartamento na praia é uma relação de composição com surfar. Aí a Marcela fica louca. Pô, eu só tenho apartamento na praia porque você tem que surfar? Se você não surfasse, eu não teria apartamento na praia? Não, Marcela, não, veja bem. Ter um apartamento na praia viabiliza o esforço de surf. É um interesse relacionado. Agrega. Mas, ó, para a família. A composição é para a família, entendeu? Melhor não explicar a diferença para ela, diz o Fernando. Mas é esse o ponto, entende, gente? Assim, para a gente poder entender essas relações, né? Ver como a coisa funciona. Mas, Michael, de maneira alta, né?
E você talvez esteja mais familiarizado com isso do que eventualmente alguns de nós aqui, porque você já participou dessa discussão. Cara, eu vou precisar dizer que, para poder fazer o relacionamento com o cliente, eu vou precisar ter de sistemas de CRM. Mas não precisa qual sistema de CRM aqui. Eu preciso de sistema de CRM, entende? Tipo, eu tenho que fazer investimento em sistemas de CRM. Se eu vou comprar Salesforce, se eu vou desenvolver um sistema interno, isso faz parte da modelagem da aplicação. Daí é para a camadinha azul ali, entendeu? Tipo, é quando eu for escrever para o tático da aplicação. Não é algo da estratégia. Para a estratégia, eu preciso fazer, cara, eu vou ter que ter investimentos em CRM. E aí, cara, você vai também ter que falar o seguinte, eu preciso de uma ordem de grandeza, cara. Na estratégia, e aí o Renato vai dizer, mas Lemar, eu não vou saber dessa forma exatamente quanto dinheiro eu vou estar gastando. Cara, vai vir uma ordem de grandeza, cara. Você tem eventual, você tem um cheiro de quanto eu vou gastar, porque a estratégia tem muito disso, entende? E aí vai naquela discussão, Michael, e é importante você estabelecer as relações, ó. Cara, é importante lembrar que esta capability de adoção de IA, ela existe como pressuposto de melhorar a lucratividade em 3%. Ou seja, tudo que eu vou gastar, o a mais que eu vou gastar, entra como ofensor, né, para a minha lucratividade é mais de 3%, cara. Tipo, quanto mais eu gastar, mais eu vou ter que gerar de resultado, porque se eu não gerar resultado, não vou compensar o gasto que eu estou fazendo, entendeu? E essa é a discussão do preço estratégico. E aí, Michael, é interessante o seguinte, cara, daqui a pouco vale a pena dizer o seguinte, daqui a pouco vale a pena você trazer aqui para o AI Factory a relação de que o AI Factory está associado na minha estratégia, né? Aqui é o meu elemento da estratégia. O meu AI Factory está associado com o meu esforço de excelência operacional, certo? Esse esforço aqui, e eu teria que trazer a relação entre eles por alguma razão e não trouxe, desculpa, o excelência operacional, que está relacionado com o meu esforço, o meu outro course of action, que é o meu cara de adotar AI. Agora sim. Então, por exemplo, aqui tem relações para ser estabelecidas. Depois tem que limpar o cara, mas adotar IA, tipo, o meu AI Factory, o meu MLOps estão associados com adotar IA, que estão a ver com a minha excelência operacional, que, por sua vez, aqui tem um erro de traço, que deixa eu pagar esse cara aqui, porque tá besteira, tá aqui, por sua vez, tem relação direta com o meu objetivo de aumentar a minha lucratividade em 3%. Então, aqui eu não estou preocupado com o desenho bonitinho, tá? Mas talvez, Michael, e esse é um ponto importante, você como arquiteto corporativo, talvez você queira colocar sempre na visão, gente, não perdendo de vista que o objetivo é aumentar a lucratividade de 3%. Então, qual é a história que você quer contar? Eventualmente, poxa, você vai pensar elementos aqui para poder estabelecer essa relação. Gente, AI Factory está associado com essa iniciativa de adoção de IA, que é para melhoria da excelência operacional, que, por sua vez, tem como visão aqui melhorar aí o faturamento, a lucratividade em 3%. Se você quiser deixar claro isso, vale a pena, entende? Agora, por exemplo, quando você vai comunicar com o time, talvez sim, talvez não. Então, de novo, qual é a história que você quer contar com cada visão? Né? O modelo é mais importante que a visão, mas qual é a história que você quer contar com a visão? Ficou claro agora? Sim, não, ficou bem claro. E aí, só mais um ponto, não complicando a coisa, mas na linha aqui da eficiência operacional, esses investimentos, eles podem ser na linha do CAPEX ou do OPEX, que a gente falou semana passada. O CAPEX, ele não vai influenciar na eficiência operacional, na questão operacional, porque ele, enfim, é questão contábil, né? Então, dependendo do investimento, você direciona para o outro lado, você vai ter os benefícios a longo prazo, enfim. Então, não influencia. Dependendo da solução, ele vai influenciar. E, aliás, fazer um jabá, o Michael escreveu uma entrada lá na ontologia para explicar o que é CAPEX e OPEX. Então, se você tem dificuldade sobre CAPEX e OPEX, vai lá no artigo do Michael, e se você ficar com dúvidas, bota nos comentários lá para o Michael melhorar o artigo também, para explicar para vocês a entrada lá do conceito de CAPEX e OPEX. Mas olha que interessante, Fernando, também é isso, e esse elemento que o Michael traz para a gente aqui também, né? Eu não sei você, Fernando, né? Eu estou chamando o Fernando para discutir, gente, porque eu preciso bater papo com alguém, mas pessoas de TI não necessariamente vão saber o que é CAPEX e o que é OPEX, necessariamente, entendeu? Não vão saber. Muitos de vocês aqui na sala também não sabem, não tem problema. Ou não vão conseguir apropriar certo.
E aí, cara, ingenuamente, a gente pode começar a dizer que, pô, determinada iniciativa, determinado recurso eu não vou poder colocar porque ofende a lucratividade. Mas não necessariamente ofende, porque depende da forma como você está apropriando, entendeu? Então repara que o tipo de o entendimento do tipo de investimento pode fazer com que um recurso seja autorizado mais fácil ou mais difícil. Essa é a parte da arquitetura corporativa que é interessante, cara. Tipo, ingenuamente você vai pensar, cara, dinheiro não é tudo dinheiro, vou estar gastando mais. Não, dinheiro não é tudo dinheiro, entende? A forma como se interpreta é diferente. Então, daqui a pouco, a mudança simples da forma como você descreve um recurso pode fazer com que um dinheiro que não existe para a tua iniciativa passe a existir. Diz, caramba, E não só tinha... para dar mais um tempero nessa história, né? A gente pode pensar, então a nossa consultoria vai entrar como CAPEX e tudo bem, de repente. Quando você faz um projeto, inclusive as pessoas alocadas no projeto, as pessoas internas, CLTs, elas podem ser direcionadas para CAPEX, né? Então, depende da forma de venda, o nosso custo, mais o custo interno da companhia, das pessoas dedicadas, também entra em CAPEX, né? Então, dá para fazer um negócio bem legal. Né? E isso, pessoal, é super importante, Fernando, quando você faz o seguinte, ó, cara, eu estou tentando desenvolver um projeto com custo mais alto, que tem um valor agregado mais alto, numa empresa grande. Cara, pô, eu vou apresentar uma proposta para fazer um processo numa Ambev, numa Anima, sabe, empresas maiores, eventualmente vão ter, a partir do formato como eu reconheço essa apropriação desse recurso, a viabilidade de ter ou não esse recurso sendo feito, entende? Então, é um conhecimento importante de arquitetura corporativa, certo? E, o Elemar, e no mundo startup, é um conhecimento interessante porque faz muita diferença na hora que você está montando seu business plan, quando o que você está colocando que você entende que é para rodar a sua operação e o que é investimento para você construir o que você está planejando. Porque se você colocar tudo como OPEX, sua empresa vai ser muito pouco lucrativa, porque ela tem um custo altíssimo. Se você separar, por exemplo, seu P&D, todo investimento em tecnologia nova que vai ser construído no início, você consegue demonstrar que ela operacionalmente ela é muito mais lucrativa, né? Você pega, por exemplo, cenário igual uma Uber da vida, que está sempre dando prejuízo, sempre dando prejuízo. Pô, mas por que as pessoas investem? Porque, na verdade, na hora que o cara vai fazer o business plan disso, ele pega e fala assim, não, o que eu estou ficando no prejuízo é porque eu estou pegando, e além de reinvestir, eu estou pegando e gastando, queimando caixa para poder crescer. Mas eu não preciso disso para rentabilizar. No momento que eu parar de investir, isso aqui vai ser extremamente lucrativo. É claro que aí é a interpretação do investidor também, né? Tipo, se ele concorda que aquilo ali realmente é OPEX e você não vai precisar daquilo, né? Mas é um conhecimento que tanto na empresa grande você tem aspectos importantes, principalmente que ela está listada em bolsa, e isso vai fazer toda a diferença para o balanço dela, né? Mas também na empresa pequena para você mostrar que aquele negócio vai dar lucro e atrair investidor, né? De uma forma geral, cara, desenvolver o esforço de desenvolvimento de uma capability é CAPEX. Né? Enquanto, efetivamente, os recursos necessários para manter essa capability operando são OPEX. Né? E aí, de novo, é interpretação, mas que pode viabilizar uma... Por exemplo, a consultoria pode ser encaixada como CAPEX, enquanto, efetivamente... Por exemplo, olha que louco, ó. Eu vou montar uma fábrica de aço, mas no primeiro ano eu não vou ter gente dedicada para poder trabalhar nisso dentro de casa, porque eu não tenho gente que sabe programar isso aqui, eu vou contratar, eventualmente, uma consultoria, eu vou contratar a Exime. Cara, se eu admito que as pessoas que vão colocar a mão na massa no primeiro ano fazem parte de um esforço estruturante para aquela capability, eu consigo apropriar o recurso contratado como CAPEX, o consultor. Mas se eu contratar uma pessoa CLT para estar trabalhando ali dentro, eu vou apropriar ela como OPEX. Então, nesse caso, você explica que é mais barato, ou mais interessante você contratar uma consultoria do que contratar alguém para trabalhar dentro de casa. Exemplos de análise, tá? E aqui eu sei, tá, Michael, que eu estou sendo simplório, que eventualmente estou deixando de lado muita coisa, que é só um raciocínio alto, mas que, cara, muda discurso na hora de você fazer venda, sabe? Muda discurso na hora de você ter entendimento. Enfim, ponto para a gente falar sobre arquitetura corporativa. Mas voltando aqui, gente, olha só, um curso de ação,
vai desdobrar no desenvolvimento de uma ou mais capabilities, que vão desdobrar, eventualmente, na composição de um ou mais recursos. Até aqui, ok? Beleza? Bom, fora isso, senhores, o último ponto de ação, e aí eu quero trazer, até porque hoje, gente, eu tenho uma hora limite aqui, tá? Nesse momento eu estou em Balneário Camboriú. Sabe aquela história do vai descer para BC? Então nós descemos para BC ontem, e agora eu vou descer, mas depois tem que descer para Novo Hamburgo, vou dar para o mundo real aqui, né? Mas enfim, o que acontece é que é o seguinte, senhores, a partir desse mapeamento dos recursos, outra frente de modelagem da estratégia é você modelar value streams, tá? E esse cara desconecta um pouquinho aqui, mas, por exemplo, o que é um value stream? Value stream basicamente é o seguinte, cara, é como se eu fosse desempenhar as sequências de... Nossa, value stream, fluxos de valor, né? Sequências para geração de valor. Deixa eu tentar mostrar para você aqui, por exemplo, a ideia da AI Factory. Quando você pegar a AI Factory, o value stream para IA, como é que eu posso desempenhar, por exemplo, uma das formas que eu posso explicar... Caramba, agora me compliquei bonito aqui. Eu já disse para vocês que eu odeio o Arc. O softwarezinho ruim, cara. Caramba, só um segundinho. Fernando, a gente tem que fazer melhor que isso, Fernando. Mas, ó, só para trazer para a gente aqui, ó, o que acontece para a gente ter como relação aqui, tá? Eu posso assumir por aí que um value stream é como se fosse um fluxo, né, onde eu desenho quais são as macroatividades ou fases para poder gerar valor ou geração de valor. E eu estou dizendo, cara, por exemplo, o fluxo de valor associado à inteligência artificial começa pela descoberta de novas oportunidades envolvendo TI, ou envolvendo AI, inteligência artificial, depois segue para eventualmente trabalhar com definição de casos de uso, depois segue para você trabalhar no desenvolvimento e treinamento de modelos, depois segue para você eventualmente ter... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Agora voltou. Deu uma pipocada, mas rapidinho. Uma value stream, gente, ela diz mais ou menos o seguinte, ó, cara, quando eu falo sobre uma capability, quais são as fontes geradoras de valor daquela capability? E essas fontes geradoras de valor, a fonte geradora de uma capability, geralmente estão associadas a uma sequência. Não é como desenhar, muita gente confunde value stream com um processo, tá, cara? Value stream não é um processo, até porque você não tem desvio condicional, if, while, e basicamente fala, cara, qual é a sequência geradora de valor que eu tenho aqui, tá? Diga, meu amigo Taina. Isso é aquilo que falam de cadeia de valor da empresa? Não, isso é value chain. Isso. Está associado com. É um conceito correlato, viu, Taina? Mas a value stream não é necessariamente a value chain. Você tem... A value chain ela traz elementos a mais. Mas você pode desdobrar a cadeia de valor, o fluxo de valor a partir da cadeia. Você pode usar ele como ponto de partida. São conceitos relacionados. Tá bom? E aqui tem uma coisa que é interessante, gente. Aqui, ó, basicamente, aqui tem um elemento que eu não falei para vocês, quer dizer, na outro encontro a gente não falou, que é o elemento da motivação, que é o value, tá? E aí você começa a dizer, cara, quais são os valores que são gerados para a empresa? Esses valores, de certa forma, podem ser percebidos também como entregáveis da cadeia de valor. Cara, a partir do momento que eu desenvolvo uma capability, desenvolver essa capability vai me habilitar a ter qual fluxo de geração de valor. Uma capability precisa gerar um fluxo de geração de valor. E que valores são gerados, valores não necessariamente monetários, são gerados a partir de uma value stream. Essa relação aqui, Fernando, tem mais uma, tá? Essa aqui é nova, tá? Olha que desgraça, o Arquimedes tem elementos a mais. A setinha que eu estou apontando de uma value stream para outra é uma setinha de acionamento ou de fluxo, né? É uma setinha nova, tem mais uma setinha no Arquimedes aqui, nessa setinha aqui, ó, quadrinha pontilhada com a setinha sólida, é setinha de fluxo. Uma implica flui para a próxima, para determinar sequência de atividades. Quando você quer fazer uma sequência de atividades, flui para a próxima, é uma sequência de fluxo. Meu Deus do céu, eu também acho que são setinhas demais, tá? Mas são setinhas diferentes.
Aqui, aí eu digo que esse fluxo está associado com um elemento de motivação, que é o valor que está gerando. Ponto interessante que, geralmente, senhores, um fluxo de valor ele vai acabar influenciando um outcome desejado que está relacionado lá ao interesse de algum stakeholder. Então, é bacana. Eu não preciso necessariamente, quando eu estou modelando uma value stream, eu não preciso necessariamente apontar qual é o outcome, quem é o stakeholder associado. Mas é de bom tom, eventualmente, você colocar esse elemento para conseguir fortalecer o discurso. Cara, quem é a pessoa mais interessada nessa value stream? Cara, o mais interessado nessa value stream, o stakeholder para essa value stream, vai acabar sendo o CFO. Né? Cara, pô, é o cara que eventualmente vai ter mais interesse em discutir essa parte da estratégia. Né? É o cara com quem eu vou ter que comunicar, porque esse value stream vai acabar impactando diretamente nesse outcome, né, esse value stream vai acabar impactando diretamente nesse outcome, que é o outcome de redução de custos operacionais, né, tipo, que eu estou buscando, que é o interesse para o CFO. Então, de maneira geral, senhores, aqui, é importante, tá? Reparem que o esforço de modelagem da estratégia e da motivação implica em você ter familiaridade com temas de estratégia e motivação. Por exemplo, quando o Fernando falou bonitão ali sobre a coisa, nossa, você vê do investimento versus investir na estrutura e tudo mais, cara, tá tudo muito associado com o background que o Fernando já tem sobre, cara, análise de viabilidade de startups. Seja a partir da própria experiência profissional dele, seja da experiência como consultor. O cara está habituado a falar com o CTO ou com um cara de startup que está falando sobre isso, tem essa preocupação. Então, para o Fernando, ficou natural falar sobre isso na perspectiva de startup. Para o Maicon, ficou natural falar sobre investimento em estrutura ou condução de operação sob a perspectiva de uma empresa maior. Por quê? Porque faz parte da experiência e do background dele também. É natural, então, se inserir que quando você for fazer esse esforço de modelagem, cara, ou ele vai ser feito por alguém que tem essa experiência, ou ele vai ser feito por alguém que vai estar falando com alguém que tem essa experiência. E aí eu volto para a ideia do arquiteto corporativo. Cara, o que o arquiteto corporativo faz? Não necessariamente o Michael, o Fernando, a pessoa que tem essa experiência, vai sentar para desenhar coisa em Archimate, mas vai fornecer as informações para que a modelagem seja feita. Enquanto a pessoa está comunicando, você está traduzindo isso em algumas visões que efetivamente estão ajudando a contar essa história. E contando essa história, você vai enriquecendo o modelo, né? E essa acaba sendo a construção em sua visão mais alta, né? Então, cara, modelar para alguns de vocês, eu tenho certeza que o encontro anterior e esse pode estar representando aí alguns desafios para o entendimento, né? Porque a gente está falando sobre coisas associadas com o negócio que talvez não seja do dia a dia de vocês. Mas o ponto interessante é exatamente conhecendo estas relações, conhecendo esses elementos, que a gente ganha a capacidade de relacionar essas coisas. Porque no fim do dia, as coisas que a gente faz, por exemplo, na área de TI, são ações táticas para poder realizar a estratégia. Né? Para poder realizar a estratégia que, por sua vez, é motivada pelos elementos da motivação. Né? Então, cara, se você consegue criar esse vínculo, você consegue vender mais fácil as suas iniciativas, porque você consegue estabelecer essas conexões. E outro ponto também importante cara, você consegue definir o que é prioridade. Porque, como diz Fernando Paiva, o que é importante todo mundo sabe, mas o que é prioridade? Cara, o que é prioridade é aquilo que eventualmente está associado a realizar a motivação da companhia. Qual é a nossa motivação para esse exercício? As nossas motivações para esse exercício são essas. Bom, então, para realizar essas motivações, tá, como é que nós vamos atingir isso? Cara, executando efetivamente essa estratégia. O que é prioridade? São aquelas ações que têm direta relação com a estratégia. O que não tem direta relação com a estratégia pode até ser importante, interessante, mas não vai ser prioridade.
Entende? Então, na hora de vender especificamente, isso vai impactar, por exemplo, na Exime em várias áreas. Por exemplo, cara, na consultoria, a gente se beneficia muito de entender se, eventualmente, um valor que nós estamos tentando oferecer, uma capability, cara, vamos ter, por exemplo, como capability engenharia de alta performance, né? Que é nosso programa de uma capability de engenharia na companhia. Cara, essa capability, esse programa de desenvolvimento dessa capability vai ser muito mais fácil de trazer para o dia a dia, trazer para o jogo, se tiver associado com um elemento da estratégia, né? Agora, vamos lá. Lemar, mas a empresa não tem isso tudo tão clarinho, tão definido. Vamos de novo. Toda empresa tem uma arquitetura corporativa. O ponto é, ela pode não ter sido desenvolvida com o melhor dos métodos e ela pode não estar modelada. Toda empresa, então, se toda empresa tem arquitetura corporativa, toda empresa tem uma estratégia. Pode não ter sido desenvolvida do jeito certo e pode estar especificamente modelada, mas ela tem. A descoberta da estratégia é algo interessante para a gente conseguir ajudar a própria empresa a se entender e nós também entender como que a gente colabora, né? É uma forma de conectar as coisas, né? Porque, de novo, como eu estava falando com o Franco, né? Nós estamos um cliente ontem, gente. E, cara, nós apresentamos 3 ideias que, na minha visão, têm igual valor. Ou, na minha perspectiva, tem muito potencial de valor. Eu falei sobre desenvolvimento seguro, SecDevOps, desenvolvimento por Security by Design, que é a área de entendimento do Wendel. Nós falamos sobre engenharia de alta performance e nós falamos sobre fábrica de aço. Disparado, o elemento que ganhou mais atenção foi a fábrica de aço. Agora, se você perguntar para mim, Lemar, você acha que ele é necessariamente o mais importante? Não sei. Mas ele é o prioritário. Por quê? Porque a empresa determinou que o caminho para avançar esse ano vai ser buscando excelência operacional e a forma como eles percebem excelência operacional é através da utilização de inteligência artificial. Está inclusive associado ao bônus projetado para a empresa. Atingir esse resultado implica em ganhar mais no final do ano para aquelas pessoas. Consequentemente, o que o pessoal vai comprar? Cara, aquilo que é prioridade. Eu arrisco dizer que nem era o mais importante. Talvez priorizar errado, Fernando. Né? Porque esse é outro ponto importante. Todo mundo sabe a importância, o que é importante, mas todo mundo sabe o que é prioridade. A princípio, a prioridade deveria ser o mais importante, a menos que tenha sido priorizado errado. Aí vem visão de curto prazo e longo prazo, né? Exato. Visão, consequentemente, CAPEX versus OPEX. Cara, eu tô muito focado em reduzir o custo da minha operação. Né? E aí, cara, eu vou fazer investimento de estrutura para reduzir o custo da minha operação. São de curto prazo versus longo prazo. Eu quero fazer número. Cara, eu quero fazer dinheiro sobrando nesse momento. Então, vou investir nesse cara. Percebe? Mas a arquitetura, é interessante ver esses elementos da arquitetura corporativa, né, e ver como eles acabam se casando, e principalmente, e aqui, Franco, fica mais claro o seguinte, ó, o quanto que, eventualmente, você ganha na evolução de uma empresa quando você consegue tratar de forma mais metódica, mais estruturada, a condução da discussão sobre arquitetura corporativa. Principalmente entendendo que mais relevante do que os elementos são as relações. Cara, quais são as relações que você consegue estabelecer? Como que você relaciona esses elementos da estratégia com as motivações? Como que você relaciona esses elementos da tua operação, do teu tático, com a relação estratégica? E aonde que os modelos, onde que as visões ganham importância? Para que exatamente você consiga desenvolver formas de comunicar melhor o modelo. Comunicar melhor o modelo da motivação, comunicar melhor o modelo da estratégia, comunicar melhor o modelo operacional e assim por diante. Entende? Então, a gente começa a perceber o ganho da arquitetura corporativa como prática, não como conceito, mas como prática, né? A arquitetura corporativa estabelece
a prática da arquitetura cresce em valor pelo entendimento das relações. Meu Deus do céu, sou um filósofo. Né? Mas, enfim, acho que fica mais claro. Eu estou estranhando o Gabriel Coach em seu mais absoluto silêncio hoje. Então, como não consigo ter um engajamento sem falar com o Gabriel Coach, chamo-lhes à conversa, Gabriel Coach. Conseguiu acompanhar ou tu tá apagando incêndio aí, meu filho? Estamos em multithread aqui, Lemar. Não, mas acompanhando, sim. Como que eu vou te perguntar sem parecer idiota? Não tem como, mas vamos lá. Uma vez feito tudo isso, tá, que tem todo esse mapeamento, tem dois pontos que começam a me preocupar. Manter o modelo atualizado, Certo? porque a gente está falando que tu comentaste, tem relações, e quando tu fala de relações, a gente está falando de relações nas 4 perspectivas que tu trouxe. Então, elas podem ter mudanças e, eventualmente, a gente vai ter que achar uma maneira de acompanhar essas mudanças e atualizar o modelo. E outro ponto é, como é que a gente começa a comunicar isso para todas as partes, uma vez que a gente, vamos assumir, para nós já é difícil interpretar a linguagem ali, uma visão em si. Como que a gente comunica isso para todas as áreas? A gente traduz eventualmente, por exemplo, tudo isso que tu modelou agora, a gente traduz para um BSC para falar mais fácil com alguém de negócio? Como é que a gente conecta isso? Vamos responder a questão em partes aqui, tá? Primeiro ponto interessante, Gabriel, então é o seguinte, ó, a estratégia numa empresa é um elemento mais estável do que a operação. Concordo. Você não tem mudanças na estratégia com a mesma frequência com que você eventualmente tem mudanças na operação. A estratégia é mais estável. Quanto maior a empresa, aliás, e aí vem o seguinte, algumas empresas estabelecem visões estratégicas de horizonte de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Empresas maiores, eventualmente, têm condução estratégica de 15 anos, você elabora lá uma estratégia de 15 anos, você tem revisões da estratégia que acontecem periodicamente, intervalos aí de 1, 3 anos, 5 anos, aí depende do tamanho da empresa e do quanto que o modelo operacional da empresa, o modelo de negócio está mais estabelecido. Mas, cara, principalmente em empresas maiores, a estratégia ela é mais... não é uma coisa que muda tanto. Se a estratégia está mudando, cara, isso é dor de cabeça, tá? Estratégia indefinida, né? E isso é problema. Mas a estratégia é uma coisa mais estável. Então, primeiro ponto, a atualização não é uma coisa assim tão complexa. Falando sobre, quer dizer, dá trabalho, e ela precisa, e aí vem um ponto interessante, eu entendo que é isso que faz surgir a demanda do arquiteto corporativo. Tem que ter o dono do modelo, e aí o Elemar sendo opinativo, tá? Cara, tem que ter o dono do modelo, tem que ter o responsável por manter esse modelo atualizado. Aí vamos para a segunda parte da tua pergunta, que é a seguinte, cara, como que, eventualmente, eu comunico o modelo de uma forma mais efetiva? Eu acho que o Archimate é uma linguagem muito legal para você expressar o modelo para gerar visões para poder manter a documentação. Ou seja, ele elimina a subjetividade, ele tem clareza das coisas. Mas, cara, eventualmente eu vou construir visões com uma linguagem mais informal para poder falar com as outras áreas. Até porque, eventualmente, cara, o planejamento estratégico pode ser conduzido uma consultoria de estratégia da vida que vai sentar e vai usar a BSC. E, cara, os caras vão desenhar a BSC. Eventualmente, o que o arquiteto corporativo vai fazer vai ser ele vai pegar o BSC e vai traduzir isso para um diagrama em Archimate. Entende? Que é a mesma coisa. Não precisa impor isso. Então, existe esse deparo. Agora, é interessante que você perceba o seguinte, tá? Mesmo que... qual é o problema desse mapa do BSC feito pela consultoria? É que não está conectado com o sistema que faz a gestão do modelo. Essa é a parte chata para o arquiteto corporativo em última instância, entendeu? Porque, de outra forma, é uma visão do modelo, entende? Com uma linguagem que é uma linguagem diferente. Então, o arquiteto corporativo pode fazer cabia por causa disso. A treta toda é a seguinte, tá, Gabriel? Quanto mais
visões, você construir assim, que não estejam conectados à ferramenta de gestão do modelo, aí sim você cria um problema fazer manutenção na história. Entende? Porque, daí você tem que abrir o PowerPoint lá e ficar atualizando no PowerPoint as coisas depois, se for o caso, entende? Caso contrário, esse problema acaba sendo minimizado. Mas eu concordo contigo, tá, Gabriel? São desafios da prática da arquitetura corporativa. Você está certíssimo. Mas Elmar, eu concordo, acho que sim, mas estou com alguns bloqueios, Olha só, até então, eu estou tentando ver o papel do arquiteto, pegar o valor do papel do arquiteto que a gente estava comentando anteriormente. O que eu estou vendo até então, parece que o arquiteto corporativo é só um escriba. Tá traduzindo, tá documentando as coisas, tipo... Não, ele é um orquestrador. Não, beleza, mas assim, ele vai dar pitaco. Eu recebi o BSC. Eu não vou dar pitaco no BSC. Eu vou traduzir o BSC para modelagem. Depende da empresa, entendeu? Depende do contexto, depende do papel do arquiteto, depende da força desse arquiteto frente à estratégia. Cara, em cada contexto vai ser um contexto, cada história vai ser uma história. Eventualmente, cara, realmente eu recebi a motivação pronta. Cara, os caras vieram e me apresentaram a motivação. Eles me informaram a motivação. Eu tenho zero impacto sobre ela. E é normal, cara, pode acontecer, vai vir eventualmente o board, os sócios, cara, nós vamos ter esse resultado com isso, baseado nisso. E cara, isso aqui é baseado em quê? Baseado na minha vontade. E deu, não tem uma justificativa. Mas seria bom que tivesse, mas não tem, eu sou o dono e foda-se. Pode acontecer. Né? Assim, eu estou comparando com o papel de arquiteto de software mesmo, que por mais que a gente defenda que o arquiteto de software também é orquestrador, a gente acaba tendo um papel opinativo onde que diz, poxa, essa solução ou essa proposta não tá atendendo tal coisa, ou vamos fazer diferente, mas a gente acaba orquestrando. Eu não estou conseguindo enxergar fazendo uma comparação, e talvez não deva fazer a comparação. Não deve. Dos dois. Você acabou de... Vamos trazer um outro conceito que se fala muito, mas que agora talvez um conceito de muito tempo fique mais claro para você, Gabriel. Você já ouviu falar no conceito de upstream e downstream? Uhum. Então, o arquiteto de software mesmo tem forte influência no downstream e tem pouca influência no upstream. Certo? Cara, qualquer coisa que venha do upstream, a relação é quase conformista. Entende? Com relação ao downstream, você tem mais força de atuação. Cara, é a mesma relação aqui, cara, na dinâmica da organização, upstream e downstream. Eventualmente, o arquiteto, tipo, você tem a figura do conselho, tudo mais, como algo que vem de upstream. Você influencia questionando, não dirigindo. Mas e daí, aonde que o arquiteto corporativo vai realmente influenciar? Downstream. Mas o que daí entraria como downstream para o arquiteto corporativo? O cara que vai definir toda a operação, todo operacional. Cara, a modelagem da tática, a modelagem tática passa a ser a influência principal do arquiteto corporativo. Da mesma forma como arquiteto de software. Dentro da arquitetura de software, você tem uma influência grande dentro do time que desenvolve aquele software. Não necessariamente sobre o time que está solicitando as coisas. No upstream, no upstream você questiona, no downstream você direciona. Tá. E como que como que entra, então, papéis que já existem hoje dentro das empresas, tipo assim, diretores, gerentes, coordenadores, que também estariam como responsáveis nessa parte mais tática operacional? Você entra cooperando com esses caras, da mesma forma como o arquiteto pode ser percebido. Lembra das 4 papéis possíveis do arquiteto? O arquiteto pode ser um ditador benevolente quando ele tem um time júnior, mas ele vai ser o primeiro entre os iguais num time mais sênior, entende? Então, o arquiteto corporativo a arquitetura corporativa não é uma posição hierárquica, é uma posição de staff. Né? A arquitetura corporativa ela não está hierarquicamente acima de ninguém. Ela é staff para apoiar todo mundo e fazer todo mundo funcionar. Da mesma forma como arquiteto de software, tá? Só que em algumas empresas, em alguns contextos, o arquiteto de software também executa o papel de líder técnico.
né? É liderança técnica que também faz arquitetura, de software. Pode acontecer. Eventualmente, numa organização, você pode ter um diretor que acumula a função de fazer arquitetura corporativa, entende? As mesmas dores com relação ao papel do arquiteto, viabilidade do arquiteto da organização, as mesmas dores que existem com TI, existem, com desenvolvimento de software, existem em escala para arquiteto corporativo. Eu preciso do arquiteto corporativo? Cara, eventualmente a arquitetura corporativa é uma disciplina compartilhada, que é um cenário, lembra dos 4 posições do arquiteto de software, lá da arquitetura de software? Cara, eventualmente eu entendo que a arquitetura corporativa é atribuição dividida de todo time de gestão. Ok, né? E aí, a quarto formato são os loucos dirigindo o hospício, né? Ninguém está fazendo arquitetura corporativa nenhuma, entende? Que é o quarto cenário, que infelizmente é mais comum também em software, entende? Então, assim, as mesmas dores da arquitetura de software se aplicam à arquitetura corporativa, só que num nível mais alto, no nível corporativo, entende? Uhum. O arquiteto de software não tem poder mandatório sobre a arquitetura. Ele é staff. Ele garante que seja definido, mas não é aquele que define. Né? Seria mais fácil se mandasse, né? Tipo, cara, e aí, mas de novo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? De muitas formas, você pode dizer que, pô, o CEO da empresa pode ser o grande arquiteto corporativo. Tá bom, só que ele tem que ter habilidade para isso, né? Às vezes não. Às vezes tem que ser lembrado, por exemplo, que nem tudo que é importante é prioridade. Piada interna, tá? Certo? Certo, valeu. Mas, essas dores, Gabriel, são bem legais para a gente começar a entender que a dinâmica da arquitetura corporativa varia conforme cada organização. Ela é muito, muito contextual, assim como a prática da arquitetura de software também é contextual. Cara, talvez tenha ficado mais explícito, e para mim foi interessante, eu quero te agradecer, porque eu consegui estabelecer uma relação com o upstream e downstream que para mim é inédita, tá? Tipo, e talvez tenha aí suas imprecisões, mas eu acho que vale a pena também, certo? Franco Alves, diga, querido. Eu acho que um ponto aí do papel do arquiteto corporativo é ele garantir que as pessoas não esqueçam, porque quando se define lá estratégia e coisa, de repente vão esquecer, né, de relacionar isso com dados, aplicações e infra, né? Então, eu acho que ele serve como, ele complementa, né, todas essa amarração que precisa, né? E a questão da manutenção também é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que está muito relacionado com o nível de detalhamento que vai virar tudo isso aí, né? Se eu for muito no detalhe, depois isso aí fica complicado, né? Perfeito. E serve como visão, Franco, visão perfeita, tá? E para a gente também tem o seguinte, é por isso que eu desenho, com frequência, eu uso o desenho de que a arquitetura corporativa está posicionada entre a estratégia e a organização, né? A arquitetura corporativa está posicionada nesse meio, entende? E também é interessante, Franco, você dizer o seguinte, por que eu digo que a arquitetura corporativa é a soma das outras arquiteturas? Porque, cara, eu não vou trazer para o nível corporativo o mesmo nível de detalhe que eu estou trazendo na arquitetura, nos diagramas de arquitetura de software. Eu não preciso chegar no nível dos, tipo, eu posso ter os containers desenhados com Archimate, mas cara, para o nível de estratégia e motivação, isso não é relevante, entende? Eu tenho uma linguagem que me permite especificar, mas daqui a pouco nem tanto com os detalhes que eu teria na OML da vida. O OML não faz parte da arquitetura corporativa, entende? Fica num nível de detalhe que não é manutenível. Muito bem, muito bom. Diga, Marcon. Correndo o risco de falar uma grande coisa errada aqui, para não dizer um palavrão. Tá. O arquiteto corporativo, de alguma forma, ele vai entender, então, o que precisa ser feito, né, de acordo com a estratégia, e o arquiteto de software, enfim, como ele vai fazer, como ele vai executar de alguma forma. O arquiteto de software tem menos preocupação com atender a estratégia, não que não tem, mas vamos lá que ele tem menos, e o arquiteto corporativo vai estar pensando, cara, eu tenho objetivos da empresa e preciso saber como a tecnologia
vai apoiar, vai ser enabler para aqueles objetivos. Traduzindo para uma forma talvez mais formal, Michael, dá para dizer que a ênfase da arquitetura corporativa é estratégico-tática. A ênfase da arquitetura de software, por exemplo, é tática operacional. ênfase. Você nunca fala sobre tática sem falar sobre estratégia, você nunca fala sobre operação sem falar sobre tática. Sendo conectado. A ênfase da arquitetura corporativa está mais na estratégia, estratégia e tática. A ênfase da arquitetura corporativa é conectar a estratégia com a tática. A ênfase da arquitetura de software, da arquitetura de dados, da arquitetura de infraestrutura é conectar a tática com a operação. É isso mesmo, é isso mesmo. Você tá certíssimo, excelente conclusão, diga-se de passagem. Diga, Michael, diga, Tânia. O que me salta aos olhos aqui, que o papel do arquiteto seria evidenciar as relações. Até como tu comentou que da importância de entendermos cada tipo de relação, me parece muito claro isso, porque é ele que vai fazer, como na pergunta anterior, ele que vai fazer a ponte, né, entre uma esfera e outra, uma perspectiva e outra. Então, é isso que me vem à tona. Ele que vai vai evidenciar aos relacionamentos para dar suporte, tanto estratégico, tático, operacional. Faz sentido isso, né, mano? Faz muito sentido, faz muito sentido. E evidenciar no sentido de dar evidência, né? Cara, é evidente, né, essa relação, né? Então, você consegue dar evidência. E evidenciando, explicitar. Né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, tá, Tânia? Até para a gente poder entender esse aspecto. Cara, vocês viram ali que eu relacionei a iniciativa de AI da organização com o CFO. Cara, não é uma coisa que para um CFO é algo comum de pensar, entende? O CFO pode dizer assim, cara, eu sou CFO, eu sou vamos pegar o seguinte, ó, é muito mais natural eu pensar na Exímia, por exemplo, relacionar AI na Exímia com o Fernando, que é um cara de tecnologia, do que com o Michael, que eventualmente me ajuda a pensar sobre perspectiva financeira organizacional da empresa. Entende? Mas repara como que na arquitetura corporativa a motivação do AI era um interesse do CFO. Entende? O cara da TI pode ser o cara que, eventualmente, a TI, o cara de tecnologia, vai ser muito mais alguém necessário para operacionalizar do que necessariamente o cara que tem a principal motivação ou elemento estratégico para executar. Quem é que paga a conta? Pensando em pagar a conta. Cara, quem vai pagar essa conta provavelmente é o CFO. Só que precisa conseguir estabelecer e entender essa relação. E nem sempre ela é clara. Entende? Nem sempre ela é clara. Quando você chega na empresa, eventualmente você pode ingenuamente pensar que AI é interesse do CTO. Cara, não. Nesse caso, nesse exemplo que nós vamos hoje, AI era interesse do CFO. Se você vende uma solução de AI, daqui a pouco você está vendendo para o cara errado. Né? Porque você não resolve solução, não é solução para problema, né? É alívio para dor. Quem é que tem a motivação é a dor. Quem é que tem a dor que justifica AI? É o CFO. Talvez nem ele saiba exatamente como essa dor vai ser resolvida, mas ele não está nem aí para saber qual é o alívio, tá entendendo? Ele quer o alívio para a dor. Ele está interessado no alívio para a dor. Começa a ficar mais claro. Eu acho algumas coisas que eu falo com frequência sobre esses elementos todos, mas eu acho que começa a ficar mais claro, eventualmente, o que eu quero dizer quando eu falo sobre essa composição, essa maravilhosa composição do pensamento estratégico e da arquitetura corporativa e como tudo isso se conecta. Amados, eu realmente tenho uma hora limite aqui, tá? Eu extrapolei já em 15 minutos, quase 15 minutos o final do encontro, por isso que eu tinha pedido para o Franco lá extensão para as 9 horas, e o Franco estava me criticando, porque eu sabia que a gente não ia terminar às 8h30, nem ferrando, tá? Mas o assunto está muito bom. Eu vou, como eu fiz a semana passada, eu vou preparar para vocês um resumo desse encontro, para que vocês possam
ter esse cara, vai também ficar gravado lá para vocês poderem ver de novo. Eu fico feliz em perceber o quanto que a gente consegue avançar nos entendimentos de arquitetura corporativa, entendimento no sentido de conseguir estabelecer relação entre esses conhecimentos, né? Acho que a gente vai tirando nuvem da frente à medida que a gente vai avançando, vai desanuviando os elementos, a gente está explicitando, evidenciando a importância da arquitetura corporativa. Senhores, muito obrigado, vejo-lhes de novo na próxima semana, eu acho, vou estar em Goiânia, mas eu acho que vai acontecer do mesmo jeito, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, bom dia, tchau, tchau. Valeu.